Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem, diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Jesus, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Sentando e rezando Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Me permita mais uma vez rezar assim: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rezei essas duas Ave Marias e deixo um exercício de final de missa, você rezar a terceira Ave Maria, porque durante a procissão do encontro que nós tivemos aqui na Canção Nova, aqui no santuário, as dores, onde contemplamos as dores de Nossa Senhora, as 7 palavras de Jesus, o encontro de Nossa Senhora das Dores com o Senhor dos Passos, me veio muito forte isso, a necessidade de trazermos Maria, Nossa Senhora, para este tríduo pascal, para caminhar conosco nesses 3 dias tão intensos. E por quê? Porque Maria foi aquela que foi fiel, foi obediente, não desviou dos planos de Deus, foi fiel até o fim, contemplou o seu filho na cruz. Precisamos pedir a Nossa Senhora a graça da fidelidade diária, de cada dia da nossa vida, do hoje, que é hoje, o amanhã Deus proverá, mas o hoje desse dia, eu vou pedir a Nossa Senhora para mim e peço para você, que ela nos ajude nessa caminhada e que neste tríduo pascal ela se faça presente
para que, a exemplo dela, também possamos ser obedientes e não trairmos os planos de Deus. Às vésperas deste tríduo pascal, somos confrontados com essa traição de Jesus. E por isso que eu falava, né? A gente fala muito, Judas que traiu Jesus. Inclusive na liturgia, quando é proclamada a palavra, fala Judas o traidor. Mas quantas vezes este traidor sou eu e é você? E aqui eu não estou para apontar nem condenar a ninguém, mas que a gente reflita também todas as traições, sejam elas quais forem. Pecado é pecado, traição é traição, seja pequena ou grande, sejam as pequenas ou as grandes. Não podemos permitir, precisamos pedir essa graça, submeter ao Senhor o nosso desejo diário de fidelidade e perseverarmos, manter a nossa fidelidade, resistir ao pecado. Você ouviu a primeira leitura? Submetido às mais duras provas, o servo do Senhor não revida, não foge da luta, nem põe em dúvida sua fidelidade a Deus, pois está certo. E olha o que a primeira leitura fala: o Senhor abriu meus ouvidos, e aí ele disse: mas o Senhor Deus é o meu auxiliador. Se eu confio plenamente que Ele é o meu Senhor, se eu tenho certeza absoluta que com Ele eu sou mais que vencedor, mesmo que as dores batam a nossa porta, mesmo que os questionamentos, porque, meu irmão, nós não temos resposta para todas as coisas da nossa vida, e nem por isso eu vou trair aquele que me amou por primeiro. Eu preciso saber esperar, eu preciso pedir a fidelidade de cada dia, resistir porque Ele é o meu auxiliador. Judas planeja entregar à morte o seu mestre, que lá no Horto das Oliveiras chamou de amigo, o beijo dado. Imagina que coisa. Essa é uma boa ocasião para mim, Padre Bruno, e para você. E eu falo mais uma vez com todo o carinho. Padre é pai, com todo o carinho de pai, sem nenhuma condenação. Mas esta é uma boa ocasião para nós examinarmos as nossas atitudes e as traições que muitas vezes nós vivemos, muitas vezes somos levados a viver. Eu rezava, essa madrugada foi intensa, esse dia foi lindo, um belo dia para a Canção Nova. Essa semana está sendo abençoada, com certeza no céu o Padre Jonas está muito feliz, porque se existia um momento na Canção Nova que o Padre Jonas amava, era a Semana Santa. E olhar a Semana Santa sendo vivida intensamente, desde o domingo de Ramos até a Páscoa que viveremos, tudo que está sendo conduzido nas pregações, toda a experiência do Rosário com o Frei Gilson, todos os padres que têm pregado, toda a condução da palavra que está trazendo para nós o voltar para Deus, o entender que nós estamos dentro de um grande combate, mas Ele é o nosso auxiliador. Dentro deste ano profético, o ano da esperança, quando o Padre Omar chegava na madrugada com a cruz, aonde foi colocada na primeira missa, a 520, minha gente, para pensar. A primeira atitude acontecida no Brasil foi uma missa, foi a Santa Missa. E a primeira cruz, a cruz que estava lá no dia 26 de abril de 1500, veio hoje na Canção Nova. No Brasil, terra de Santa Cruz, na chácara de Santa Cruz. E o que é que o Senhor está falando?
está despertando em nosso coração. É tempo de voltarmos para Deus, de clamarmos o seu amor, de não nos deixar ser levados pelas traições, pela luta diária. A pergunta que me vinha nesta madrugada, durante todo este grande tempo que estamos vivendo, porque é o ano jubilar, é o ano da é o ano de quê? Olhe para quem está do seu lado e fala assim: é o ano da esperança. Renove a sua esperança. E atenção, igreja católica, apostólica, romana, atenção, povo cristão, e aqui falo para os meus irmãos evangélicos, quantos nos acompanham pela TV Canção Nova, quantos pastores estão em comunicação conosco também, que alegria, a nossa esperança tem nome, a nossa esperança é Qual é o nome da nossa esperança? Qual é o nome da nossa esperança? E diante dessa esperança que está no meu e no teu coração, não podemos deixar de confrontar a nossa verdade. Não ter medo de dizer: Senhor, eu preciso melhorar muito. Quem precisa melhorar aqui, levante a mão. Eita, eu vi 4 pessoas não levantaram a mão não. Senhor Jesus, essas 4 que não levantaram já estão prontas, pode levar para o céu. É santo. Quem precisa melhorar, levanta a mão e diga: eu. Todos nós precisamos, todos nós temos que lutar diariamente. E aí o que me vinha, por que Judas traiu Jesus? Judas se deixou influenciar pelo diabo. Durante este ano de 2025, o Congresso Livrai-nos do Mal, que eu, Padre Bruno, estou à frente, pelo Brasil afora e aqui em Cachoeira, o acampamento Livrai-nos do Mal de 18 a 20 de julho, onde está o Tiago, a Alexandra, a Ana Lúcia, o Márcio Todeschini, o Ironice Pudário, neste ano de 2025 aqui, o futuro padre Rafael Vitor, que já é diácono, que vai ser ordenado dia 29 de junho. Durante todo este ano, no Brasil e além fronteiras, o tema que nós estamos trabalhando é: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o. E o que é que o mundo tem feito muitas vezes em nossa vida? Nos influenciando. E quando a gente menos percebe, a influência é tão grande que nós nos afastamos de Deus. Judas se deixou influenciar pelo diabo, mesmo sendo um discípulo próximo de Jesus, mesmo sendo aquele que estava ao lado, escolhido para ser apóstolo, Judas decidiu não resistir à tentação do cão, do diabo, que nos tenta 24 horas, sim ou não? Judas foi movido principalmente pela ganância, pelo poder. E quantas ganâncias, quantos poderes vêm gritando ao nosso coração. Temos que viver neste mundo, meu irmão, e neste tríduo pascal se faz necessário tomarmos a decisão: Senhor, aqui estão as minhas misérias, as minhas limitações, eu quero colocar no sepulcro tudo isso, para que contigo eu possa viver o novo, para que eu possa ressuscitar. Eu repito mais uma vez, nenhum de nós estamos prontos. Todos nós precisamos de mudar, todos nós temos que ser lapidados, restaurados, mas feliz aquele que está no caminho. É fácil ser de Deus? Meu irmão, vou dizer um negócio, é luta. Ser do mundo é fácil demais. Primeiro, a vida, como diz a canção, deixa-me levar, a vida leva, né? É fácil, vai levando. Ser de Deus é nadar contra a correnteza, é não deixar ser influenciado pelo mal, é saber dizer não às coisas deste mundo, é saber dizer não à vontade que muitas vezes bate à nossa porta. Porque o Padre Bruno, ao decorrer desses anos, quando celebra a missa do clube, faz questão de pedir para você: estenda as suas mãos para o altar. E vou falar uma coisa de coração.
Eu já falei isso várias vezes. Quando o padre pedir alguma coisa, eu não estou mandando em ninguém não, você é livre, tá bom? Mas quando o padre pedir, faz, seja dócil. Porque é uma moção de Deus. E quando o Senhor coloca no meu coração para estender as mãos para o altar, para entregar a nossa vida, eu termino sempre com essa palavra: seja feito, Senhor, a tua vontade. A vontade de Deus é o melhor para nós. Mesmo que a gente não entenda tudo, mesmo que a gente não tenha todo o discernimento, a vontade de Deus é o melhor para nós. Eu nem falei para minha mãe, que está aqui comigo na Semana Santa. Hoje eu recebi uma mensagem de uma grande amiga, uma pessoa muito especial para mim, lá de Mamanguape, aonde eu era candidata a vereador. E ela lembrou para mim do mês de abril do ano 2000. Porque o 1º de maio que eu vou celebrar 25 anos do meu chamado, vai ser daqui a alguns dias. Só que o 1º de maio na cabeça do Padre Bruno, ou seja, do Bruno lá de trás, era dia do trabalhador. E como eu era candidato a vereador na cidade de Mamanguape, era o ano das eleições, eu tinha deixado para essa amiga um trabalho. E eu precisava que ela fosse fazer uma ação no dia do trabalhador. Eu disse: olha, eu vou ter que ir para Gravatá, porque o Padre Jonas, o fundador da Canção Nova, vai estar lá, e eu preciso que ele reze para mim, porque eu quero saber se eu vou ser um dia presidente do Brasil. Eu achava que o Padre Jonas adivinhava futuro. E disse para ela: mas prepara o povo e ajuda e vai nessa ação, porque lá vai ter muitos eleitores. Eu não me preocupava com almas. Isso foi no mês de abril de 2000. Semanas depois, fui para Gravatá, rezar para a minha eleição, para que a minha vontade prevalecesse. E era algum pecado? Não. Minha mãe está aqui, testemunha. Eu não era uma pessoa má, nunca fui santo. Errei como muitos jovens erraram. Besteira, muitas besteiras. Namorador, claro, dançador de forró demais. Nordestino, minha gente. Mas eu era um homem que sabia o que queria. Quem não sabe para onde vai, se perde pelo caminho. E eu sabia para onde eu iria, o que eu queria. Mas aquele dia, 1º de maio de 2000, no meio daquela multidão, não foi ninguém, foi o Padre Jonas, um profeta de Deus, que no meio daquela multidão disse: agora sou eu que vou rezar por você. E ali ele pediu para a gente colocar a mão no coração, e ele rezou. E naquele momento ele disse: tem um jovem no nosso meio que está sentindo um grande chamado em sua vida. É uma mudança total. Em nome de Jesus, fique em pé. Eu fui ali para fazer oração para minha vontade. Mas naquele dia, 1º de maio de 2000, eu tive certeza absoluta que o 1º de maio de 2000 tinha acabado de acontecer. Que a minha eleição não era para a terra, era para o céu. Eu não tinha certeza de tudo. Eu saí de Gravatá decidido a ser padre. Eu não sabia como seria. Eu nem imaginava o que eu iria viver até o dia 16 de abril de 2025. Eu nem imaginava que faria já 25 anos de chamado. Mas uma certeza eu tive: eu quero que a vontade de Deus prevaleça. Nesses 25 anos, quantas traições, quantas quedas, mas também quantos reerguimentos, porque a palavra do Senhor me garante: eis que faço nova todas as... O que era velho, passou. O que cabe a mim é o hoje de cada dia, é a fidelidade de cada dia. Eu não estou aqui para te apontar nenhum erro, nem dizer das traições do dia 15 de abril. Eu estou dizendo para você que hoje, dia 16 de abril,
se você aceita Jesus como teu Senhor e toma a decisão de não mais o trair, de lutar, de resistir contra o mal e fazer o hoje de cada dia o melhor dia da tua vida, eu tenho certeza absoluta, o céu é o teu lugar, porque é para lá que nós vamos, em nome de Jesus. Quem quer ir para o céu, levanta a mão e diga: eu. Nós almejamos o céu, nós almejamos a eternidade, nós queremos a vida eterna. E aí o Padre Bruno sempre brinca com isso. Uma vez um padre falou: padre, não pode falar isso não, que você está errando teologicamente. Não, mas não estou falando da teologia não, estou falando da brincadeira mesmo, do coração. O que é que você espera no céu? Eu espero água de coco encanada e coxinha frita na hora. Qual é o problema? É algum pecado? Imagina lá no céu, eu lá no céu, porque gente, aqui foi ralação. Vocês não têm ideia, vocês sabem. A gente sabe, né, Tiago? Sexta-feira a gente foi para uma missão, meu amigo, 14 horas de atraso de um voo. Brincadeira? É luta. Depois de uma semana toda de Assembleia Geral da Comunidade Canção Nova, saímos da madrugada, o voo era para ser 21 horas e 50 minutos, fomos viajar às 9h30 da manhã do outro dia. É luta. É por isso que eu espero no céu água de coco encanada e coxinha frita na hora. E vou aumentar uma coisa, uma rede preguiçosa para deitar. Mas até chegar lá, é aqui, buscando a fidelidade àquele que é o meu Senhor, não o traindo com os meus desejos, com as minhas vontades. É o que eu peço nesta quarta-feira santa, para tomarmos realmente a decisão de viver a paixão, morte e ressurreição, com Cristo morrer, com Ele ressuscitar, e fazer deste ano jubilar o melhor ano da nossa vida. Fica de pé, vamos rezar. Se tiver canção, Tiago, vamos cantar, vamos pedir essa graça. Mas antes de rezar, me veio no coração, pede logo agora, para que eles não esqueçam. O que eu pedi para você fazer no final da missa, reza agora, para o dever de casa ser cumprido. Ave Maria, cheia de graça. Erga seus braços, repita comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a ser fiel a ser fiel e não um traidor. e não traidor. Eu te peço perdão, Jesus, Te peço perdão por todas as traições por todas as traições já vividas, já vividas. mas hoje Hoje eu tomo a decisão eu tomo a decisão de olhar para frente de olhar para e não desanimar, e não desanimar, porque o Senhor porque o Senhor é o meu auxiliador é o meu auxiliar e contigo eu sou mais que vencedor. e contigo eu sou Eu mais não que sou um eu derrotado, não sou um derrotado, eu sou um vitorioso. eu sou vitorioso. A cruz A cruz me concede essa graça me concede essa da graça vitória. da vitória. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, a Senhor, ser fiel. a ser fiel. Ergue seu braço assim, e que o nosso clamor seja ouvido a partir das promessas que o Senhor nos faz. Me vinha aí seu coração no final desse clamor do Padre Bruno. Olha que história linda. Lá no início de 2000, o Senhor o chamou porque tinha um plano para a vida dele. Assim também a nosso respeito o Senhor tem. Há uma promessa que Ergue teus quer braços. Se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, receberei. Há uma promessa que quer se cumprir na tua vida. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. Canta, igreja. É o próprio Senhor quem diz. É o próprio Senhor quem diz: pedi, recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir. Quando a boca de Deus, quando a boca de Deus declarar milagres neste lugar.
sexta-feira santa. Ergue teus braços, igreja. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de se eu orar, se eu clamar, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Eu quero ouvir só você. Nenhum mal irá resistir. Os mares acredita no que canta. Quando a boca de Deus, milagres. Pode ser mais forte. Você não deu tudo de você. Quero ouvir você. Nenhum mal. Os mares irão se quando a boca de Deus declarar o que, igreja? Ergue teus braços, canção nova. Canta, Brasil. Se eu orar, se eu clamar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder. Eu quero ouvir você. Se eu orar, não resistirão ao poder. Se eu orar, não resistirão. Eu quero terminar só dizendo isso para você. O que fez Judas trair Jesus foram as influências do mundo. Ele não resistiu ao diabo, ele cedeu. Eu não sei o que você vive, mas tenha certeza, vida de oração te ajudará a ser perseverante e não trair aquele que nos ama. Vida de oração, constância, perseverança. A sua quaresma foi bênção, glória a Deus. Leve para a tua vida tudo que viveu no tempo quaresmal. Vida de oração, constância, perseverança, santo terço, santa missa, rosário, comunhão, eucaristia. Se cair, levanta, mas não vai desistir até chegar o fim. E quando o fim chegar, é o começo, porque é o céu, é a eternidade. Mas até chegar lá, é aqui. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Termina isso cantando. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja.